Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento exclusivo Se Junta. Hoje, com um tema super importante e especial, que é integrando a tecnologia com o novo ensino médio. Então, nesse evento, né, nós vamos entender essas mudanças, perspectivas, né, o que nós podemos esperar para o próximo ano, e claro, em um formato de bate-papo, escutando vocês e também entendendo novas ideias de como as pessoas estão discutindo sobre o novo ensino médio. Fiquem à vontade para colocar os slides, para a gente já começar a apresentação. Aqui de início, meu nome é Yuri, eu sou coordenador do time de educação aqui da Sejunta e vou começar apresentando o nosso time, que nosso time da Sejunta é um time de profissionais apaixonados pela transformação digital. Então, nós respiramos sala de aula e promovemos os eventos para promover a tecnologia dentro das instituições de ensino. Então, hoje é mais um momento para a gente poder desenvolver e entender como a tecnologia pode apoiar novo ensino médio. Pode passar. Se junta em números. Nós temos mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. Esses números representam o quanto a Se Junta se preocupa com o controle e gestão da tecnologia dentro do projeto pedagógico de vocês. Então, a Se Junta está espalhada em todo o Brasil e aqui são algumas das escolas que nós atendemos, que são escolas de todo o Brasil e todas as escolas certificadas Apple aqui no Brasil. E claro, né, como eu comentei, hoje é um evento que a gente preparou com muito carinho para vocês, então tem as principais perguntas sobre o novo ensino médio, como implementar a tecnologia com o novo ensino médio, mas claro, nós queremos sempre aprender com vocês e ter essa troca de ideia. Então façam perguntas sempre que quiser e podem usar o botão Q&A, que é o botão de perguntas e respostas, para trazer as perguntas aqui para o nosso evento, tá? Fiquem à vontade. Pode passar para o próximo. E agora, vou deixar para as pessoas que vão abrilhantar o nosso evento. E hoje, quem vai conduzir esse momento muito especial é a Esther, que faz parte do time da Se Junta. Seja muito bem-vinda, Esther, e fique à vontade para conduzir esse evento, que eu estou muito ansioso para aprender com todos vocês. Obrigado. Obrigada, Yuri. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Estou muito feliz de poder estar nessa noite em mais um evento aqui da Se Junta. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito enriquecedora. Mas para vocês me conhecerem um pouco hoje aqui no nosso bate-papo, então, para me apresentar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Esther, como o Yuri falou, eu tenho uma pós-graduação em computação aplicada à educação e sou uma pedagoga inspirada pela educação e tecnologia. Mas o mais importante de tudo é que eu adoro conversar. Então, eu reforço o convite do Yuri, por favor, mandem seus comentários, opiniões, perguntas aí no chat ou no botão de Q&A, que a gente vai ficar muito feliz de poder contar com a interação de vocês. Mas o melhor de tudo é que, assim, eu adoro conversar e eu não vou estar sozinha aqui hoje. Eu tenho comigo mais duas pessoas que são muito incríveis e que com certeza vão poder contribuir muito com a nossa discussão. A primeira delas é a Natália. A Natália ela é coordenadora do Colégio Bom Já Connect do ensino médio. Ela atua há mais de 7 anos como professora de matemática do ensino médio também. E ela busca inovar e fazer a diferença na vida dos seus alunos. E eu vou convidar ela aqui para dar uma boa noite para vocês, porque a gente está muito feliz de ter a presença dela aqui com a gente. Tá por aí, Nath? Oi, tudo bom? Boa noite. Tá animada para hoje? Estou muito empolgada. Vamos trocar muitas experiências. Muito bom, com certeza a gente vai trocar muitas experiências. E para trocar essas experiências comigo e com a Nath, a gente também tem o Leandro. Leandro, ele é coordenador e professor no Colégio Interativa, ele também atua há mais de 9 anos como professor do ensino médio. E ele busca zelar por uma gestão educacional voltada para o desenvolvimento dos alunos, ampliando o uso de metodologias ativas e recursos digitais em sala de aula,
que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Leandro, você está por aí? Quer dar uma boa noite para o pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite, Esther, Yuri, Natália. É um prazer aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos fazer umas trocas interessantes aqui. Com certeza. Bom, já agradeço desde já a presença do Leandro e da Nath. É muito bacana poder ter a presença deles aqui com a gente. Mas vamos começar o nosso bate-papo, que é o que interessa aqui hoje. E reforço o convite, fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aí no chat, que a gente está sempre de olho. Bom, o nosso tema aqui principal, como já foi dito, é pensar na tecnologia e no currículo do novo ensino médio. Mas acho que antes da gente poder iniciar o nosso bate-papo, as nossas perguntas, é bom a gente pensar um pouquinho no que é esse novo ensino médio, contextualizar um pouco mais para quem talvez não tenha esse contexto, né? Então, o novo ensino médio está previsto no Plano Nacional de Educação desde 2014 e as escolas têm até 2022, que está logo ali batendo na porta, para se adaptar à nova legislação. Então, por isso que ele tem sido um assunto tão emergente, justamente porque é que vem ao prazo máximo dessa implementação curricular. E ele aconteceu por conta de algumas mudanças que houveram na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também por algumas novas diretrizes, por algumas mudanças nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E, além disso, como a maioria dos educadores aqui presentes, também a gente teve a inserção da BNCC, que ela não é mais tão recente, mas a gente pode falar que, pensando no cenário educacional, ela é recente, e foi algo que mudou bastante o currículo das escolas, e com certeza vocês vão ver hoje que vai ter um impacto muito grande nesse currículo do novo ensino médio. Então, fiquem aqui com a gente, tá? Vai ser um bate-papo muito bacana, a gente vai conseguir trazer pensamentos, reflexões, inserções e também desafios dessa implementação, porque a gente sabe que não é fácil. E, além de tudo isso, eu fico muito feliz em poder falar que, ao final do evento, a gente também vai disponibilizar para todos vocês um e-book gratuito da Sejunta sobre um guia do iPad no ensino híbrido. Então, com certeza, também esse e-book vai poder apoiar vocês nessa jornada, tá bom? Então, fiquem aqui com a gente, com certeza vai ser bacana, muito enriquecedor. E bora começar esse papo, né? Esse papo bom que a gente quer ter. E a primeira pergunta que eu trago aqui, eu convido o Leandro, que até, Leandro, pensando nessa questão que eu trouxe agora dessa reformulação curricular, acho que um dos maiores desafios que esse currículo novo traz é a inserção e a integração da tecnologia. E eu sei que vocês lá no Interativa, vocês já desenvolvem muitas coisas interessantes. Então, eu queria muito te escutar, para você responder aqui para a gente, qual tem sido o papel da tecnologia na implementação do novo ensino médio e na construção que vocês estão fazendo lá no Interativa? Fica à vontade e obrigada. Obrigado, Esther. Bom, aqui no Colégio Interativa, a gente, né, por conta aí de alguns parâmetros que são muito específicos da nossa Secretaria de Educação, então a gente tem uma divisão já pré-estabelecida que nós temos que seguir de currículo básico e itinerário formativo. Então a gente tem uma sobrecarga, ou não uma sobrecarga, mas uma carga maior do currículo básico para a primeira série, então 800 horas, e depois isso vai se diluindo nas demais turmas, né? Então, na segunda série e na terceira série, diminuindo a carga horária, depois para 600 e depois para 400 horas. E, de posse disso, então, a gente cumpre um itinerário de 200 horas, né? Praticamente para o próximo ano, totalizando 1.000 horas de curso da primeira série. E a tecnologia, ela é fundamental, né, nessa implementação do ensino médio, né? Porque nós trazemos esse contexto, a pandemia trouxe para nós várias necessidades, né, que foram realizadas por meio dessa integração metodológica da escola com o uso de diferentes tecnologias e recursos digitais. Então, terem de posse o ensino médio com um projeto de tecnologia implementado, com os alunos utilizando, por exemplo, o iPad 1:1, nos possibilita, nos diferentes arranjos dos itinerários formativos, formular essa carga horária de 200 horas de uma forma até muito mais flexível. Então, a gente tem um percentual que vai ficar destinado, por exemplo, para uma carga horária mais voltada para roteiros EAD, online, né? Não caracterizando como EAD, mas uma parte fica para esta organização,
E essa tecnologia que a gente está implementando em sala de aula, trazendo ali o uso de diferentes recursos, né, para os itinerários formativos, uma pegada sempre mais mão na massa, utilizando metodologias ativas, os nossos dispositivos tecnológicos que utilizamos e os recursos que utilizamos em sala de aula são cruciais para que a gente possa viabilizar esse currículo em que a gente vai trazer muito mais pesquisa, muito mais produção desses alunos. Então, os alunos se tornam autônomos por meio da produção acadêmica que eles vão ter que fazer e o rigor acadêmico que a gente vai implementar isso dentro do ensino médio a partir de agora. Né? Não que isso já não era feito, mas a partir de agora ele passa a ter uma roupagem, né? Uma roupagem bem definida e bem delimitada. Então, produções de podcasts, produções de vídeo, produções de e-book, isso tudo passa a ser pré-requisitos de vários componentes que vão entrando aí nessa jogada de itinerário formativo. Então, se nós queremos, por exemplo, um itinerário que nós criamos que foi um itinerário de corpo e linguagem, nós já sabemos que o iPad ele vai ser essencial nesse contexto para que a gente possa ter ali uma maior interação, principalmente em relação a vídeos, a como essas expressões acontecem, né? Então, como que o corpo é uma linguagem e ele se comunica, seja ele por meio da semiótica ou não, enfim, mas entrando ali mais a fundo nos conteúdos que vão ser trabalhados e nas habilidades, mas essa tecnologia ela vem ali para integrar, para protagonizar o aluno e para tornar a aprendizagem mais ativa. Acho que esse é o fator essencial ali dentro dessa organização. Acho que você trouxe muitas coisas interessantes, né? Porque é importante destacar, a gente tem que ter sempre em mente que esse novo currículo do ensino médio, ele exige uma participação muito ativa do aluno como protagonista, né? Então, é isso que você falou, essa reformulação passa muito por essa mão na massa, e a tecnologia, com certeza, pode ser uma aliada. Você mencionou algumas possibilidades que eu acho que são muito viáveis. E eu acho que, para complementar o que você trouxe, a próxima pergunta, que é para a Natália, eu acho que vai casar muito bem com as ideias que você trouxe. Então, Nath, até pensando em tudo isso que o Leandro trouxe para a gente, eu também sei que no Bonja Connect vocês estão super imersos aí nessa integração tecnológica. E gostaria de escutar que para um início, né, desse novo projeto do ensino médio, o que você acredita, qual é a tecnologia melhor ou quais as tecnologias, se houver mais de uma, a ser adotada para esse novo currículo? Bom, então, a gente conversou muito, né, quando a gente viu essa nova ideia do ensino médio, como ia ser embarcar nessa aventura do novo ensino médio. A gente no Bom já vinha há tempo já, esse ano a gente já fez vamos dizer, um projeto piloto, a gente já começou com alguns itinerários formativos, não obrigatórios, né, mas para a gente também já começar a sentir como seria esse novo ensino médio. E a gente trouxe, então, a tecnologia mais do que nunca depois da pandemia. A gente colocou ela muito presente dentro da nossa escola. Então, a gente sempre diz para os nossos profs que um professor jamais... tem uma frase que eu li essa semana que diz que pode juntar todos os dispositivos mais sofisticados, mas nada deles funciona sem um professor sabendo, né, conduzir isso por trás. Então, a gente vem falando muito disso para os nossos professores. A gente escolheu fazer uso dos iPads, então, por N motivos, seja de segurança, tecnologia, inovação, e recursos que eles têm, né? Como a gente vem fazendo algumas capacitações, o próprio iPad, com ferramentas nativas, já ajuda a gente a melhorar o nosso ensino em sala de aula. Então, a gente vem em busca de várias metodologias, vários caminhos de aulas invertidas, aprendizagem baseada em problema, mas apoiando bastante nesse recurso da tecnologia e principalmente no iPad agora que a gente tem, né, o Bonja Connect, que são as turmas totalmente utilizando o iPad, né? Então, a gente faz uso dele, mas a gente também percebe que as nossas aulas vêm mudando já nas turmas que não utilizam o iPad. Então, esse recurso tecnológico que a gente tem várias informações, várias
a gente percebe que tem muito crescimento dos profs fazendo uso, né? Então, é uma troca, eu fiz uma aula diferente usando esse recurso, vou lá, eu conto, outro professor já modifica a aula dele, encaixa nessa ideia. Então, eu acredito que não existe uma única metodologia, uma única tecnologia a ser utilizada, mas abraçando todos esses recursos que o iPad tem sido para a gente, as aulas têm ficado bem diferentes e mais dinâmicas, né? Nossa intenção nessas turmas que vão iniciar no ano que vem no novo ensino médio com a Apple, a nossa ideia é tornar mais do que nunca o aluno agente do processo e também sabendo utilizar a tecnologia da melhor forma. E um fator interessante, né, que o Leandro também trouxe isso na fala dele, é que o iPad ele traz uma autonomia interessante também, quando a gente pensa nesse currículo. Com certeza não é a única tecnologia que a gente pode utilizar, é uma das, mas com certeza favorece muito essa autonomia e criatividade, que são dois fatores, pilares assim, fundamentais desse currículo, principalmente pensando nos itinerários formativos que vocês trouxeram, que daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco mais deles, mas gostei muito de saber toda essa visão que vocês também têm construído lá no Bonja. São muitas possibilidades para que as crianças, adolescentes, né, enfim, eu falo criança, gente, porque para mim é sempre criança, mas no fundo a gente sabe que eles são adolescentes. Se a gente chama de criança, eles vão ficar bravos, então é adolescente. Que os adolescentes eles possam desenvolver cada vez mais o protagonismo deles. E até relacionando um pouco com essa questão de itinerário formativo, e as questões legislativas de currículo, BNCC que a gente falou, um outro fator que a gente precisa pensar é que, além da gente integrar a tecnologia, como vocês bem trouxeram aqui, a gente precisa pensar na BNCC, né? A BNCC ela está sempre presente ali do nosso lado, né? No nosso ouvido, a gente tem que estar sempre alinhado com ela. Então, Leandro, eu te convido aqui se você consegue trazer uma reflexão aqui para a gente, pode ser até um exemplo, daí para a gente pensar como que essas tecnologias que a gente discutiu aqui nessas duas primeiras perguntas podem apoiar algumas exigências que a BNCC tem e que a gente sabe que é necessário cumprir, e é isso, a gente precisa estar alinhado ali com a BNCC, é um desafio muitas vezes, e como que essas tecnologias podem apoiar esse desafio mesmo. Então, Esther, é o seguinte, quando a gente pensa na BNCC e nas 10 competências, o ensino médio ele vem, de certa forma, para tentar fazer esse fechamento, né? A última etapa da educação básica. E a gente tem ali na BNCC algumas competências que estão muito ligadas a uma cultura mesmo, a uma educação digital, se a gente for pensar, né? Que é a cultura digital, que é a autonomia, que é o senso estético, que é a comunicação, a argumentação. Então, isso tudo, né? Então, esses objetivos a serem alcançados, que são as competências da nossa BNCC, atrelados a uma roupagem metodológica ativa que utiliza esses recursos, né? Utiliza, por exemplo, como nós utilizamos os iPads enquanto recurso de sala de aula 1 para 1, desde o ensino fundamental até o ensino médio, isso ajuda a gente a fazer luz, por exemplo, a essas competências que estão ali postas, né? Então, seja por meio das atividades, seja a gente trabalhando, que nem a Natália falou, trazendo ali contextos com metodologias como aulas invertidas, resoluções de problemas, quando a gente traz essas problematizações, traz o aluno, por exemplo, para refletir a respeito disso e produzir algo, por meio desses recursos e por meio dessas ferramentas, a gente está dando para eles munição e dando para eles condições para que trabalhem essas habilidades e que sim a gente consiga chegar ao final do ensino médio com alunos competentes quando a gente diz a respeito dessa educação digital, né? Que é o que a gente vem trabalhando muito aqui dentro do Colégio Interativo, né? Não um letramento digital. Nossos alunos, eles são nativos e nós imigrantes, a gente já viu muito falar a respeito dessas classificações, né? Mas a gente tem alunos que eles são nativos para o entretenimento, eles utilizam e consomem
consomem muito bem todas as ferramentas e as tecnologias que estão ali. Mas nós, aqui em sala de aula, nós professores, enquanto imigrantes e que estamos ali nessa condição de promover contextos, a gente precisa promover contextos em que essa proficiência tecnológica, essa proficiência digital, ela seja, de certa forma, colocada em prática em prol da aprendizagem. Então, acho que, né, a gente tem aí currículo de criatividade, currículo de programação, muito fomento dentro da Apple para que a gente possa estudar e formar e trazer isso para os professores, mas eu acho que essa é uma das formas que a gente pode apoiar essas exigências da BNCC. Se pautar em metodologias ativas, pensar que o nosso alvo são as competências que a gente tem que buscar desenvolver e contextos de habilidades que vão fazer com que o aluno se torne proficiente nessas habilidades e entender que o recurso ele pode ser um dos veículos para se chegar nessa proficiência que a gente espera. Vou te falar assim, pessoalmente, aí depois vocês podem falar se vocês concordam comigo ou não. Eu não gosto muito do termo nativos digitais, porque passa uma impressão que não é real, que é tipo, nativo digital, e parece que os caras já sabem tudo, né? E na verdade não é que eles não sabem, eles são ótimos usuários, mas a proficiência que você trouxe, aí já não é, às vezes, o que a gente espera, né? Então, esses termos nativos digitais, apesar da gente saber, né, eles nasceram já com a tecnologia em outro estágio, mas essa proficiência muitas vezes eles não têm, eles chegam sendo ótimos usuários, né? Sabem usar site, sabem usar rede social, sabem usar aplicativo, sabem usar um tablet, um iPad, mas aí a proficiência, né, a destreza de usar com criatividade, de usar com uma consciência, de poder criar, de ter o pensamento computacional, que são muitas coisas que são trazidas na BNCC como habilidades e competências, não falta para eles, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Mas é exatamente esse ponto, né? Esse conceito de ser nativo e de ser proficiente. Quando a gente se depara com um aluno que ele precisa, por exemplo, fazer um storytelling a respeito de um conceito específico, pronto, aí você vê que essa proficiência, ela se desmancha dentro, né? Então, se o professor não tem essas condições para fazer essa formação do aluno, para que ele possa, assim, buscar essas ferramentas que ele conhece e que ele tem domínio para aí sim ele atribuir para a aprendizagem, aí sim a gente vai conseguir talvez esse nativo um pouco mais completo, né? Mas eu também não curto muito. Usei esse termo essa semana em uma reunião de pais e os pais falaram assim, não, mas meu filho sabe mexer muito bem. Eu falei assim, sabe? Então vamos ver qual que é o tipo de site de busca que ele está utilizando, né? E a pandemia fez isso também. A pandemia trouxe, de certa forma, uma simplificação tecnológica de recursos para a gente. Porque como a gente utilizou muito, então a gente precisa agora mostrar que a gente sabe utilizar com profundidade, né? E com essa profundidade, os alunos não são preparados para isso. A gente precisa, sim, trazer esses contextos para que eles aprendam. Exatamente, concordo com você 100%. Né? Porque a gente tem que fazer que eles façam essa transformação assim de meros usuários para criadores, né, digitais. É uma diferença muito grande. E é engraçado que você trouxe uma questão que muitas vezes os pais não têm essa noção. E aí torna-se um desafio também trazer para eles essa questão que é muito importante. E além dos pais, tem outra figura que é muito importante, que são os professores, né? Eles têm uma missão muito importante ali também de trabalhar com a ética dentro da tecnologia e da internet, que muitas vezes é uma ética que não é passada dentro de casa, né? E aí, a gente falando agora um pouco desse agente tão importante que são os professores, né? São agentes muito importantes, e como eles têm essa responsabilidade de trazer essa questão da ética, né? De construir esse currículo. Eles estão na linha de frente, no dia a dia, isso, claro, a gente sabe que muitas vezes não é fácil. E a nossa próxima reflexão aqui é justamente fazendo essa ponte entre a tecnologia, que tem todas essas questões que a gente trouxe até agora, e a ponte entre o professor que está ali no dia a dia, todos os dias, que é a pessoa que vai pegar pela mão e fazer essa transformação de um nativo usuário para um criador proficiente. Mas muitas vezes a gente sabe que essa mudança curricular pode assustar um pouco. Então, também convido a Nath agora
para trazer um pouco para a gente como que os professores têm lidado com todas essas mudanças curriculares e qual o desafio que ela acha que é o maior, né, nesse momento de transição. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou confortável de saber que não é só aqui em Joinville que os alunos se acham nativos, né? Eu ouvindo vocês ali, eu falei, nossa, eu tô vendo os meus alunos, né? Que eles dizem, prof, eu sei mexer. Aí tu diz, então tá, então faz essa atividade. Pronto, falou na atividade, indo pro lado do que a gente diz, né? Da proficiência, aí pronto, daí eles travam. Bom, falando de professores, né? Eu acho que os professores, eles precisam, nós professores precisamos entender que a gente tem uma fala muito forte, né? O nosso coordenador sempre fala assim, algumas coisas a gente tem saudades lá de 2019, que é andar sem máscara, poder chegar e, né, fazer uma aula em grupo na sala de aula, que aqui em Joinville a gente ainda não está fazendo, podendo juntar carteiras, enfim. Mas tem coisas que em 2019 nunca mais vai mudar, que é aquele professor que dizia, não, o meu material de trabalho é única e exclusivamente a minha apostila e o meu quadro. Então, eu acho que todos os professores, por mais difícil que seja, tem que entender que essa mudança vem acontecendo, que vai acontecer, não tem a gente, hoje em dia, chegar na sala e dizer, gente, guarda tudo que é celular na minha aula, ninguém mexe para nada. Muitas vezes você consegue. Eu mesma, durante a aula, às vezes jogo uma pergunta, se eu vejo que ninguém responde, eu dá um Google aí, pega o teu celular que está aí na mesa e vamos dar uma pesquisada. Então, eu acho que saber lidar com essa mudança, saber entender que você não pode, não dá mais para a gente mandar só guardar celular, né? No caso do iPad, enfim, mas sim ensinar eles a usar, que é exatamente isso que vocês iam falando, né? Das ferramentas, do que a gente tem para fazer com as atividades, né? Ensinar eles a usar os aplicativos, usar ferramentas que possam aprimorar o conhecimento deles. Do mesmo jeito, a gente precisa ensinar eles a usar a tecnologia, onde pesquisa, o que faz. E a gente ter um time de professores alinhado, falando a mesma língua. Eu acho que isso é bem difícil quando a escola é grande, né? Porque a gente trabalha com muitos professores e hoje uma escola que tem um corpo de professores muito grande, ela tem professores de todas as faixas etárias, do 20 ao quase 60. Então, e aí todo mundo tem que caminhar na mesma linha, e aí os de 20 às vezes são mais empolgados, conhecem um pouco mais dessa tecnologia, só que não tem todo o conhecimento que aquele professor de quase 60 tem. Então, eu acho que isso tem que existir uma troca dentro da escola. Quem tem mais habilidade na tecnologia, conseguir ajudar os mais velhos, né? Aqueles que não estão, não é mais velho, mas às vezes não tem aquela habilidade, nunca precisou, e agora está aí de cara com isso. Então, eu acho que a gente conseguir alinhar uma equipe onde os mais ligados à tecnologia consigam ajudar aqueles que não estão tão ligados à tecnologia, mas que muitas vezes têm um conhecimento incrível que tem para passar para esses que estão chegando, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, conseguir manter todos esses professores na balança, sem essa balança estar pendendo mais para um lado ou mais para o outro, porque se você pender muito para um lado, alguém sai chateado na situação. Então, para você continuar tornando esses professores conectados entre si, um clima legal entre todos, essa é a maior dificuldade, essa virada de chave, é fazer ele entender que não dá mais para não só dizer, não, tecnologia não é para mim. Não, infelizmente tem que ser para você também, é para todos. Então, fazer essa troca de conhecimento entre eles e também para aqueles que são mais resistentes a essa mudança, você saber como trabalhar com eles, o que fazer para ajudá-los, na verdade, né? Para que eles se sintam mais confortáveis em fazer uso dela e não ser uma barreira. Que muitas vezes eles não usam por medo, por barreira, por, enfim, se eu não conseguir, se acontecer alguma coisa que eu não consigo usar. Então,
Na escola, aqui no Bonde, eu estou um pouco mais à frente, né? Faço parte da coordenação, então eu me coloco muito à disposição para todos os professores que encontram alguma dificuldade tecnológica, não que eu saiba tudo, mas quando eu não sei, eu também consigo procurar um pouco mais de recursos, ter um pouco mais dessa habilidade. Então, eu acho que para os professores tornar essa equipe, né, esse time bem alinhado e todos confortáveis uns com os outros e sabendo fazer essa troca, né? São muitas questões, né? Porque nesse momento que você falou até de virada de chave, os professores, de certa forma, também viram alunos, porque eles estão num papel também de muito aprendizado, né? E como numa sala de aula também nada é homogêneo, né? Então a gente tem professores mais novos, professores mais velhos, professores que sabem mais, professores que sabem menos. E a gente também sabe que muitas vezes tem uma resistência. E a gente sabe que não é por mal, é uma questão de às vezes, um pouco de zona de conforto. Cultural, eu acho, também, né? Exato. Uhum. E E aí aí a aquela... gente falou... Pode falar, pode falar. E a gente falou que a gente vem capacitando, né? A gente está esse ano de 2021 inteiro capacitando e falando e, né, trazendo esse assunto cada vez mais dentro da sala de aula, em reunião, para eles irem, que eles estão capacitados para perder o medo e para poder aprender como usar, porque a gente também precisa aprender, né? Eu sei muito se ouve de metodologia ativa, muito se ouve de sala de aula invertida, mas como fazer isso? Não tem uma receita de bolo, né? Cada disciplina tem uma forma. Então, eu acho que se você conseguir atrelar isso à tecnologia, vai ficar uma aula incrível. E, como você disse, o professor, ele acaba sendo aluno. Quando a gente está ali nas capacitações, a gente olha entre a gente, é aluno real, assim. O que você fez nessa aqui? Aquela atividade. A gente vai trocando entre a gente e às vezes a gente, opa, peraí, a gente, né, os adultos da relação, vamos aprender aqui. Então, eu acho que isso é bem interessante perceber que quando você assume, quando você está aprendendo, você nunca deixa de ser aluno, né? Você pode ter a idade que for, quando você senta na carteira do outro lado, você volta àquela cultura de aluno mesmo, de ter que aprender, às vezes, ter aquela resistência, né? É isso mesmo. E é muito louco, né? Porque essa resistência, como você falou, são muitos fatores e é um desafio você estar ali, né? Tentando mostrar os caminhos, porque é isso, são muitas novidades, mas um trabalho assíduo, com certeza, eu acho que é muito importante que você trouxe também um trabalho da gestão, das lideranças, coordenação, direção, estarem ali dando suporte para que aquele professor se sinta confortável para fazer essas transições e aos poucos, né, gradualmente, e se adaptando mesmo, adaptação. E, Leandro, convido você também para comentar isso que a gente trouxe, Natália, e também você pode trazer processos que vocês estão realizando para que o corpo docente consiga se adaptar melhor a essa nova realidade, toda essa realidade que a gente comentou. Bom, a gente aqui no Colégio Interativo, a gente vem desde 2013, a gente começou a utilizar o iPad em sala de aula, né? Saímos da lousa digital e já migramos para o iPad. E esse processo ele foi ganhando corpo a partir ali maior, assim, um corpo maior a partir de 2017, quando a gente começou a implementação para um ensino médio. E foram diversas as barreiras que a gente foi vencendo, né? Obstáculos, né, que a gente foi vencendo ali nesse período. Então, montamos um processo de formação continuada, principalmente com metodologia ativa. Depois passamos, a partir de 2019, trabalhar mais com a questão do uso de recursos digitais em sala de aula. E isso, durante a pandemia, foi crucial, né? Então, acho que é inevitável, a Natália, enquanto gestora também, deve perceber que acho que esses quase 2 anos de pandemia foram um intensivo de formação que esses professores todos nós tivemos aí, acho que válidos muito mais que todo o tempo de carreira que a gente tem, né? De tanta coisa que a gente teve que aprender em um curto espaço de tempo, de acordo com as demandas e necessidades de cada proposta pedagógica.
né? Então, assim, para nós aqui no Colégio Interativo, a gente agora vai tentar buscar alçar um outro caminho, que é um caminho mais personalizado. Então, a gente fala muito sobre personalização em sala de aula, né? Que os alunos, eles não estão todos no mesmo nível, né? Então, esses desníveis, eles acontecem, é uma realidade no cotidiano. E como que a gente pode promover essa formação do aluno de uma forma mais personalizada? Então, esse é um ponto que a gente entra a partir do ano que vem com os professores em sala de aula, e a gente também parte na formação a partir, né, desse ponto. Então, a gente vai buscar um programa agora de formação continuada. A gente já tem um programa que acontece quinzenalmente com o ensino fundamental e médio, e o fundamental anos iniciais é semanal. Então, eles têm um programa de formação continuada, então tópicos de estudos, de aprofundamento em conteúdos, e a partir agora do ano que vem a gente vai trazer um estudo um pouco mais personalizado, porque a gente tem aquele professor que vai ingressar agora, que não passou por todo esse processo de formação específico que os nossos passaram de tecnologia. Então, esse grupo que vai entrar agora, eles precisam de uma imersão diferente do grupo que está aqui, né? Para que todos consigam caminhar bem, né? Então, que a gente possa promover encontros que são encontros gerais para alinhamento do grupo, mas que a gente possa promover também encontros de formações mais específicas que vão, de certa forma, de encontro com as necessidades de cada um que a gente tem dentro da escola ou cada grupo que a gente tem aqui dentro do colégio. Então, acho que isso é o que a gente vem realizando hoje para que a gente possa dar conta aí dessa implementação do novo ensino médio, que é geral para todo mundo tem que estar alinhado, mas um ensino médio em que a gente vai utilizar a metodologia ativa, que a gente vai utilizar o mão na massa e que vai ter como instrumento o iPad, aí já é uma outra coisa, né? Então, vamos assentar isso nas necessidades de cada professor, de cada grupo de professor. A gente agora passa a fazer algo um pouco mais personalizado, que é o espelho que a gente quer oferecer para o professor, né? Então, a gente não consegue ter resultado daquilo que a gente espera se a gente não oferece aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, a gente faz da formação uma experiência muito próxima daquilo que o professor vai fazer em sala de aula, porque é isso que a gente gostaria que acontecesse. Então, a gestão, ela é um espelho, né? Então, não faz sentido a gente fazer uma formação agora, depois de tudo que a gente passou nesse período de pandemia e de formação muito técnica, muito específica, trazer para os professores algo que tivesse ali com eles todos no mesmo lugar, sendo que a gente vai ter agora esses desníveis muito específicos, porque a proposta do Colégio Interativo foi diferente das outras propostas aqui em Londrina, por exemplo, né? Então, a gente precisa que o professor que está ingressando agora, ele se alinhe a tudo isso num curto espaço de tempo, porque ele sobe aqui e o avião decola, e agora você tem que correr atrás, vamos lá. Então, acho que esse é um dos passos que a gente pensa agora para 2022, que é fazer o programa personalizado de formação e continuado dos professores. Acho que é essa palavra que apareceu tanto no que você trouxe, né? Você trouxe várias coisas, mas algo que fica muito marcado também na fala da Natália, que é essa questão da continuidade, né? Porque a gente sabe, né? Às vezes tem troca de professor, às vezes a troca de cargo, enfim. E se você torna toda essa ideia de integração tecnológica algo contínuo e parte da cultura da escola, né? Algo intrínseco, com certeza se torna mais fácil, porque um professor que entra, ele já vai entrar em um ambiente que aquilo já está enraizado, já está sendo perpetuado, né? Está todo mundo ali na mesma vibe, entre aspas, mas no mesmo processo formativo. Então, isso facilita muito esse professor que está ingressando e às vezes vem de uma outra realidade, talvez a gente sabe que às vezes nem todas as escolas conseguem promover essa integração, né, como Bonja, como interativa. Então, é um professor que vem e consegue entrar e também se preparar com os outros professores que talvez já tiveram alguma preparação anterior. Então, tudo isso é muito importante mesmo. Mas só para complementar, Esther, uma coisa que a Natália trouxe que eu acho que é marcante também, que é essencial, é a gente entender quais são as expertises dos professores e eles são formadores também. Então, são formadores do grupo, né? Então, aquele professor que está mais antenado, ele precisa ter a voz, né? Ele precisa estar ali à frente, ele precisa sentir-se contribuinte também. Então, dividir essa responsabilidade com o seu grupo aproxima.
e faz com que a formação se torne, na realidade, um núcleo de estudo, né? E acho que isso que é o mais importante, que eles entendam que tem um propósito, que eu faço parte, que eu estou integrado a isso, que aquilo que eu desenvolvi para o meu aperfeiçoamento, eu posso abrir isso para o meu grupo também. Eu posso ajudar outros da minha instituição a progredir assim como eu consegui progredir. E aquele que vê o outro professor compartilhando, sente-se empolgado também. Poxa, eu quero também estar ali nesse lugar, eu quero também poder trazer as minhas impressões, as minhas práticas. Quantas vezes a gente não fez encontros que não eram encontros teoricamente de formação, mas eram encontros de trocas de prática. O que o professor de matemática fez utilizando, por exemplo, um aplicativo ali de plotagem de gráficos? O que o professor de arte fez ali usando o Keynote, por exemplo? E aí vamos ver essa prática, como que foi o processo, vamos discutir a respeito disso, porque isso vai criando insights criativos no grupo de professores, né? E eles vão falar, nossa, ele também fez, eu posso também conseguir fazer. E isso é muito importante. Acho que integrar os atores também desse processo de ensino faz todo sentido e a formação ela precisa pensar isso. Acho que dentre todos os processos para se adaptar ao uso de tecnologia de um projeto tecnológico educacional, a formação ela é um dos pilares e ela tem que ser continuada e ela tem que ser integrada entre os pares. É exatamente isso, né? Porque a gente, eu digo, porque eu também já fui professora, é muito importante essa valorização, né? Então, você se sentir parte daquilo, você sentir que o seu conhecimento está sendo valorizado e você também está construindo, faz toda a diferença para a visão de equipe, né? Senão, às vezes, fica muito centralizado e muitas vezes os professores podem se sentir meio acuados, né? Sentir, poxa, não sei se eu estou construindo, não sei se aqui a minha dedicação, o meu conhecimento está sendo valorizado. E tudo isso faz parte dessa cultura, né? E a gente vai construindo aos poucos para tornar o ambiente cada vez mais favorável para esse trabalho em equipe, e com certeza isso está super atrelado ao sucesso de aprendizagem e integração tecnológica. Bom, agora eu estou vendo que a gente está bombando de pergunta aqui, eu estou muito feliz. Então, eu vou até convidar o Yuri para, nesse momento, trazer um pouquinho as perguntas do público, né? Do pessoal que está aqui com a gente no chat. Eu vi que tem muitos comentários também. Obrigado por quem está participando. Yuri, fica à vontade para poder trazer as perguntas que o pessoal está trazendo. Obrigado, Té. É isso mesmo, viu? Estou adorando a contribuição de vocês no chat, vocês estão fomentando a discussão, estamos aprendendo em conjunto. Então, o agradecimento para todo mundo aí que mandou mensagem no chat. E agora também agradecer quem mandou as perguntas, que agora é o momento de vocês. E vamos trazer as perguntas, tá? Primeiro eu vou trazer para a Natália, depois para o Leandro. Então, tem algumas aqui bem interessantes. Primeira delas, com maior carga horária, faz sentido aumentar expressivamente o uso tecnológico em sala de aula ou integrar de forma proporcional? O que você acha, Natália? Bom, eu acho que a gente tem que integrar de forma proporcional, né? A gente tem uma grande carga horária lá no Bonde também. Os nossos alunos entram das 7h15 e vão até 7h45. Então, a nossa ideia é justamente integrar essa tecnologia dentro da sala de aula, né? Quando a gente fala de promover a tecnologia, fazer ela diferenciada, a gente não está falando só de aulas extras, nem só de itinerário. Então, é justamente, e é o que a gente também fala aqui, que eu não preciso todas as aulas eu chegar lá e usar uma tecnologia diferente, usar um aplicativo diferente. Não. Tem aula que eu preciso entrar e o aluno precisa me ouvir. Eu vou pegar um exemplo, né, da aula de matemática. Então, tem coisas assim que não tem como, é muito difícil conseguir ensinar uma relação, uma equação, sem eu falar. Então, gente, vai aí, vai deduzindo aí para ver o que... Não! Então, tem coisa que eu tenho que entrar, que eu tenho que falar, que a gente, né, acaba pisando um pouquinho ali na área, no campo da área tradicional, de aulas tradicionais, mas você colocar dentro do seu cronograma aulas diferentes, isso vai te ajudar a organizar e fazer o aluno sentir isso, né? Então, a gente aqui está com uma organização, que esse ano a gente vai terminar o ano, onde a gente vai ter que, para o ano que vem, cada disciplina, programar lá uma quantidade de
vou pegar, chutar um número, 20 aulas diferentes. Então, isso, a gente tem aí quase que uma aula diferente por semana, e aí não acontece na minha aula por semana, mas acontece na de biologia. Então, acho que integrar essa tecnologia não como uma carga horária extra, mas sim já dentro do dia a dia desse aluno, fazer ele estar ali dentro no dia a dia dele mesmo. Acho que era nesse sentido a pergunta, né, Yuri? É isso mesmo, e uma frase, né, que a gente escuta bastante nos últimos anos é que a tecnologia não é um fim, ela é um meio, como o caderno, como outros materiais didáticos. Então, a ideia do uso da tecnologia é que ela agregue ao conteúdo da melhor forma possível. Então, quando você coloca ela integralmente, você não está usando o melhor de outras oportunidades também dentro de sala de aula. Então, adorei sua inserção, Nath. Obrigado por... Já Só ia começamos ser muito uma bem. ferramenta, né? Não E- é uma imposição. Exatamente. Agora, eu vou trazer a segunda pergunta para o Leandro. Leandro, acredito que essa seja focada nos alunos. Como trazer novidade para um público que está sempre antenado? Peraí. Esse é um grande desafio, né? E às vezes aquilo que não, que às vezes aquilo que para nós não é uma novidade, para eles é, porque eles estão tão antenados que coisas mais corriqueiras, por exemplo, passam a ser novidade, né? Então, assim, a gente tem um processo muito crítico aqui em relação à percepção dos alunos. Então, nós temos momentos de diálogo e de coleta da percepção, né, desse alunado nosso, para que a gente possa entender, e isso foi fundamental para a elaboração, por exemplo, dos itinerários formativos, para que a gente possa entender o que eles almejam, né? O que essa geração, o que esse grupo está consumindo, o que esse grupo está esperando, o que eles estão fazendo. Então, a gente tenta mapear, de certa forma, alguns parâmetros para que a gente possa, sim, trazer algo que seja novidade, né? Por incrível que pareça, a gente tem um itinerário que é o itinerário de humanas, em que a gente tem uma contação de história. Sabe aquela contação de história que acontece na educação infantil? A gente vai ter uma contação das histórias da história. Cara, isso para eles foram sensacionais, eles acharam isso incrível, sentar em roda. A gente fez uma degustação, uma experiência, né, dentro dessas propostas, e a gente colocou eles em roda aqui, a gente trouxe essa visão, esse debate, essa contação de história, essa análise, e trazendo para os nossos parâmetros de hoje. E eles ficaram assim alucinados, falaram assim, gente, contação de história é uma coisa que eu tive na educação infantil, no ensino fundamental, e que doido isso daqui. Que legal ter esse momento. E que, de certa forma, foi buscar, porque uma das coisas que eles falaram assim, que eles queriam um resgate da infância. E aí, como que a gente ia resgatar a infância? A gente foi pesquisar a infância desses alunos dentro da escola. Então, tinha bastante registros deles nesses momentos. Assim, olha, pô, isso daqui vai dar um itinerário, isso aqui vai ficar legal. E o professor de história comprou a ideia e fomos para dentro. Foi bem legal, assim, foi uma experiência bem interessante. Nossa, que bacana, eu adorei, assim. E se você pegar a essência dessa situação que você comentou, é simples, né? Colocar eles em roda, retomar algumas lembranças, e tenho certeza que foi um dia inesquecível, assim, para eles. Então, adorei, obrigado pela contribuição, Leandro. Agora, vamos para a terceira pergunta, viu? Tô gostando muito. Nath, produções multimídias terão mais espaço dentro da nova divisão do novo ensino médio? Bom, acredito que sim, né? Mais do que nunca, a gente tem aí muitas ferramentas para poder fazer isso. E eu acho que dependendo da disciplina, cabe super bem. E a gente, com o apoio do iPad, então a gente tem aí muita coisa, né, para poder utilizar, muitas ferramentas, inclusive nativas, já que ajudam esse tipo de produção. E eu acho que tem muito que aprender. A gente tem Keynote, a gente tem o GarageBand, tem, enfim, vários clipes, né? Então, eu acho que com certeza vai abrir muito para isso,
seja também dentro da sala de aula, até porque acho que a forma, nesse novo ensino médio, a forma de você avaliar tem que ser diferente também, né? A gente tem que, hoje aqui no Bonde, a gente trabalha com um esquema tradicional de avaliação. É prova, pronto, acabou, tirou aquela nota, é a sua nota do trimestre. E eu acho que nesse novo ensino médio, a gente vem trabalhando isso também com os profs, para a gente pensar em novas formas de avaliação, e eu acho que essa ideia de produção multimídia também vem aí bem forte para para ser, né, uma forma de conseguir deixar o aluno se expressar. A gente coloca, eu acho que a criatividade do aluno ele é totalmente protagonista do processo, né? Quando ele vem para essa parte de criatividade, de produção. Então, eu acho que está muito dentro, está muito ligado, sim, ao novo ensino médio. E a gente aqui no nosso colégio está trabalhando para isso, para os professores também trabalharem dessa forma. Que legal, Nath. Isso mostra o quanto que a questão das competências socioemocionais, elas estão muito presentes e elas são apoiadas com a tecnologia, e dentro da tecnologia nós temos as ferramentas de música, vídeo, foto, enfim, são caminhos muito interessantes que a gente consegue ir seguindo e muito bacana, viu? Adorei a contribuição. E seguindo aqui, nossa próxima pergunta, acredito que vai ligar muito com a fala que o Leandro trouxe aqui no nosso evento, é: quais são os principais benefícios da nova BCC para o novo ensino médio? Vou responder, né? Tá. Seguinte, eu acho que, cara, um dos maiores benefícios que eu vejo hoje é a questão de um currículo um pouco mais flexível, né? A gente vem de um currículo muito inflado, que a cada processo seletivo uma coisa a mais se insere aqui dentro, né? Então, cobrou-se equação da circunferência no último vestibular. Nossa, vamos falar muito sobre a equação da circunferência, né? Aproveitando que a Nath é professora de matemática, eu também, então a gente sofre muito com isso, porque cada coisa a mais. Nossa, falou-se sobre alto valor e alto vetor. Poxa, isso daí é matéria de faculdade, cara, vamos trazer isso para o currículo da galera. E aí você vai inflando e o negócio vai aumentando. E a E o regionalização, ela currículo causa... fica infinito, né, Leandro? Não, Haja nossa. tempo para fazer tudo E, isso. e eu acho que essa questão de enxugar um pouco mais as aprendizagens básicas dos alunos e poder ele ter essa autonomia de acordo com um projeto de vida, né? De trilhar um caminho de aprofundamento mais específico, vivenciado, prático, que vai lhe dar forma, né? E naquilo que ele almeja. Cara, acho que isso é o mais sensacional dessa proposta. Exige muita autonomia, então talvez o ensino fundamental tenha que fortalecer mais esse processo de autonomia dos alunos, né? Que ele promova contextos de escolha para que ele chegue no ensino médio com isso mais bem desenvolvido. A gente ainda tem um ensino médio aqui, é uma coisa que acontece, não sei se acontece isso com a Natália, mas ainda vejo alguns alunos muito imaturos, né? 15 anos de idade, né? Então está no início ali da adolescência, então, e já tem que começar a pensar. Então, acho que a gente tem que aí nesse processo do início da pré-adolescência trazer esses contextos de escolha para que quando ele chegue ali e faça essa transição, essas escolhas aconteçam não de uma forma muito bruta, né? Ela aconteça ali de uma forma bem mais tranquila. Mas eu acho que ter um projeto flexível que te dê a possibilidade do aluno ter mais, exercer a autonomia real na sua vida, porque essa é uma implicação, né? Hoje, não adianta nada eu escolher todo o itinerário de ciência da natureza porque eu amo biologia, mas no final eu quero fazer direito. Eu fiz um itinerário que não conversa com o meu curso. E aí? Então, meu projeto de vida está bagunçado, né? Então, a gente tem que evitar que esses tipos de situações aconteçam. Pode ser que vai acontecer, a gente tem que viver para acontecer, não adianta. Isso é novo para todo mundo. Acho que a Natália aí, eu aqui no Paraná, acho que a gente todo mundo que está aqui tá vivendo isso. É novo, é inesperado, a gente não sabe o que o vestibular vai mudar, o que esse vestibular vai poder influenciar futuramente dentro dessa concepção de novo ensino médio, mas por hora a gente vai se pautando na BNCC, eu acho que ela é o que faz dar luz aí para esse processo, e eu acho que
flexibilidade é o item-chave do ensino médio. Ter contextos flexíveis. E acredito muito que essa ideia do itinerário, né, Leandro, vai ajudar a gente, assim, como você disse, eles não têm mais, eles sofrem tanto, pelo menos aqui no Bom Joinville, eles sofrem tanto no terceirão. Meu Deus, o que eu faço, para onde eu vou, eu não sei o que eu quero. O cara está prestando vestibular de medicina e daqui a pouco ele está lá prestando vestibular, sei lá, de arquitetura. Eles estão perdidos. E eu acho que essa ideia do itinerário, por mais que eles não sejam maduros o suficiente, com a ideia de itinerário, eles vão tomando gostinho do que eles querem um pouquinho, né? Eu acho que eles vão aprendendo a eles olhar o que eu gosto, o que eu não gosto, e eu acho que eles vão conseguir, eu confio muito que eles vão chegar mais maduros para essa escolha lá no final. Vai doer menos escolher lá no terceirão para que vestibular você vai prestar. Como você disse, a gente não sabe ainda como o vestibular tá, como é que vai ser, mas pelo menos por enquanto, se ele seguir por mais alguns anos ainda como ele está sendo agora, eu acho que esse caminho de itinerário formativo do novo ensino médio vai ajudar esse aluno a chegar lá com um pouquinho mais pé no chão do que ele gosta e do que ele quer fazer da vida dele, né? Sim, e a gente também tem uma situação muito delicada, né? Cada estado tem um direcionamento, então existe uma convergência. Então, tem estados, por exemplo, que estão limitando a carga horária básica. Não, você só cumpre essa quantidade. O que acontece, por exemplo, hoje no Paraná é 800 horas, é 600 horas, é 400. Outros lugares falam, não, você pode fazer proporcional, você tem que manter 60-40. Então, é 40% de itinerário, 60% de formação básica. Então, você pode inchar um pouco mais, aí, inflar um pouco mais a sua carga horária. E como que a escola, por exemplo, de tempo integral aqui está tendo que fazer? Ela está tendo que cumprir o currículo básico e colocar um itinerário tão grande quanto o próprio currículo básico em termos de carga horária. Então, existem muitas divergências de lugares, né? Então, acompanhando aí, por exemplo, a nossa assessoria aqui de material didático, que é de sede em São Paulo, então você vê ali umas organizações um pouco diferentes e que tem que se adaptar para o nosso contexto aqui no Paraná. Então, e aí, como que isso vai acontecer, né? Então, a gente também vive essa questão, essa disparidade entre os estados. Tudo bem, as aprendizagens básicas estão garantidas, né? Mas e essa carga horária para se trabalhar esse básico? Quão básico vai ser? Talvez o nosso básico do Paraná vai ser diferente de um pouco do básico de São Paulo, de Minas, enfim. Então, isso tudo são pontos que a gente vai trazendo aqui e que talvez os itinerários venham a cobrir essas possíveis diferenças. Se a gente pensar que o processo seletivo no final, lá na ponta, ele precisa olhar para essa trilha que o aluno fez, né? E aí a gente coloca em destaque o projeto de vida, né? Então, acho que ele é um divisor de águas dentro do ensino médio, estruturar bem essa proposta desse projeto de vida, desse acompanhamento desses alunos que vão montando essas trilhas flexíveis, isso é essencial. Então, acho que isso também é um outro ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de projetar, porque é ele que vai dar corpo para as diferentes trilhas de itinerário formativo, né? Exatamente. E assim, o que eu penso, né? Vocês falando, me veio muito uma reflexão, e acho que todos nós que estamos acompanhando, assim, que saímos do ensino médio não faz tanto tempo, né? Só alguns aninhos, e ou aconteceu com você, ou aconteceu com amigos seus próximos, sobre a dúvida, né? De qual faculdade seguir, qual curso seguir, qual era o melhor caminho, e geralmente eram caminhos, assim, díspares, né? Eram cursos realmente muito diferentes. E agora, com esse projeto de vida, com esse preparo que a gente vai tendo com esse novo ensino médio, além dessa preocupação com a nova BNCC que ela está tendo junto com o currículo, acredito que esses alunos, a gente não consegue garantir que eles já vão tomar o caminho de vida que eles desejam no primeira formação, mas que a chance aumenta em muito, aumenta, né? Então, isso nos traz bastante expectativa e eu vejo como um grande apoio para seguir para essa jornada, né, deles que é só um início, né, o ensino médio de tantas coisas que eles ainda vão precisar de desafios futuros, né? Então, muito bacana. E só seguindo aqui também com as nossas últimas duas perguntas, tá? Trazendo uma para o Leandro e outra para a Natália. A pergunta é a seguinte, Nath, requer muito treinamento para preparar os educadores para a implementação da tecnologia?
Então, eu acho que, como a gente disse antes, eu acho que uma conversa de uma equipe bem alinhada, querendo fazer isso, faz toda a diferença. Eu acho que o treinamento, ele não vai acabar. A gente vinha de professores que iriam fazendo capacitações dispersas, cada um na sua área, cada um que, né, fazia o que estava interessado. E aí, nesse ano, em prol do novo ensino médio, pensando nisso, a gente vem de treinamentos e capacitações internas. Então, a gente está aí há um ano capacitando os professores, mas, como o Leandro disse, na escola dele eles já estão há mais tempo, né, com esse método, com, né, método Apple, enfim, e agora já está pensando em uma capacitação continuada. Então, eu acho que esse início precisa ser bem embasado, não dá para chegar dezembro e dizer, galera, em janeiro a gente vai começar com um novo método e vamos ver o que vai dar. Eu acho que eu estou bem confortável com a gente ter feito esse um ano de treinamento, foi quase 8 meses de treinamento que a gente vem falando e alinhando e falando disso com os professores, mas acho que não vai parar aí, por aí, com certeza não. E depois a gente vai aperfeiçoando, né? Aparando uma aqui, uma ali, recebendo com novos treinamentos aqueles que chegarem. Então, não sei a questão, assim, que a pessoa quer saber de tempo, né? Mas acho que aí de 6 meses a um ano é bem interessante para que você tenha um time bem alinhado do que você quer apresentar, né? Porque quando você trabalha num time grande, você não pode... a gente não está falando aqui de Joinville de uma escola qualquer, a gente está falando de um Monge, que é uma escola muito tradicional em Joinville. Então, a gente não pode chegar com as coisas não alinhadas. Então, essa foi a nossa escolha de um ano aí de capacitações, e ano que vem isso vai continuar para a gente cada vez mais estar falando a mesma língua com os professores. Exatamente, Nath. Exatamente. É muitas preocupações, né? E principalmente se tratando como o itinerário formativo dos alunos, se tratando de tecnologia, é algo que está em constante mudanças, né? Tantas coisas surgindo e como qualquer educador, ele precisa estar sempre antenado nessas mudanças. Então, muito pertinente a sua resposta. E agora eu vou retornar aqui com a Esther, tá? E aproveitar e também já responder essa última pergunta que a gente tem aqui no chat, que é como os currículos Apple podem apoiar os professores a se qualificarem para as novas demandas. Então, essa daqui eu tomei cuidado de responder, porque ao final do nosso evento nós vamos ter um brinde que vai responder muito bem essa sua pergunta. Então, obrigado por essa pergunta e também agradecendo as demais perguntas. E ao final a gente tem um brinde para vocês. Obrigado, Té. Obrigada, Yuri, por trazer as perguntas do público. Foi muito gostoso acompanhar a discussão. A Nath e o Leandro estão trazendo muitas contribuições e acho que muitas reflexões importantes, né? E foi tão bom que passou muito rápido, né? A gente já está aqui na nossa parte final do evento. E para a gente conseguir seguir, infelizmente, para o nosso encerramento, eu vou fazer uma última pergunta que eu gostaria que os dois respondessem, né? E a pergunta que eu trago é porque a gente falou um pouco da integração da tecnologia especificamente, a gente falou sobre os professores, a gente falou sobre os alunos. Então, acho que é muito válido que essa última pergunta envolva a comunidade escolar, porque a gente sabe que também é um desafio muito grande trazer também para a comunidade, para esses pais e responsáveis, muitas vezes a importância de se ter tecnologia na sala de aula. Às vezes a gente sabe que é um desafio, que tem uma certa resistência. Então, eu vou trazer primeiro para o Leandro, mas logo em seguida a Natália pode ficar à vontade para comentar também. Então, assim, como que ele acha, né? Como vocês acham que dá para a gente trazer para essa comunidade escolar a importância de ter a tecnologia na sala de aula para a inovação mesmo, que é um desafio? São dois pontos, Esther: vivência e formação de pais.
Acho que esses são os dois patamares. Então, a gente precisa formar a nossa comunidade sobre os parâmetros que a gente está utilizando em sala de aula. Então, se estamos usando mais tecnologia, mais recursos, estamos trazendo o iPad enquanto recurso digital, a gente precisa comprovar para a nossa comunidade, trazer eles nesse discurso no sentido de que, olha, essa tecnologia, como que seu filho utiliza? Como que a gente promove isso em sala de aula? Então, a gente precisa formar os pais para que eles também tenham domínio do que está nas mãos dos alunos. Então, que eles possam saber acessar relatórios, para que eles possam visualizar as produções e a vivência. O pai, ele precisa ver, a mãe, enfim, a família precisa ver que a aprendizagem está acontecendo e que não é porque a gente está num contexto digital, não é porque a gente está utilizando um iPad, não é porque hoje eu utilizo o Keynote e não faço uma apresentação oral, produzo um vídeo e não faço um seminário ali na frente de todo mundo, por exemplo, que isso está desmerecendo o meu aprendizado. Então, a gente traz para os pais essas vivências, eles provam do que os filhos fazem em sala de aula e mostra para eles que a sistematização acontece da mesma forma e até muitas vezes em muitos parâmetros até muito mais aprofundada do que se fosse simplesmente numa aula tradicional ali, numa resolução somente de um exercício. Então, o que a gente faz aqui é esses dois pontos. Trabalha uma formação com os pais na questão de quais recursos utilizamos, como utilizamos, e um outro ponto é trazer eles para vivências dentro da escola. Então, eles participam, eles visualizam o que o filho está fazendo, eles fazem aquilo que os filhos fazem também, para que eles possam provar dessa imersão inovadora que a gente está colocando ali, né? Então, todos nós tivemos aulas tradicionais, agora é uma aula invertida. Mas o que é uma aula invertida na prática? Quais são os pré-requisitos? O pai precisa conhecer e ele precisa vivenciar para ele saber como também ajudar a conduzir o filho, porque o filho muitas vezes espera do pai esse apoio, né? Espera ali da família, dos pais esse tipo de apoio, que vão colaborar com a aprendizagem, com o engajamento dele. Então, esses são os pontos que nós aqui no Colégio Interativa utilizamos sempre para promover ainda mais essa integração com a comunidade. Formação de pais é muito importante, né? E às vezes é algo que não é tão comum, assim, mas é importante se pensar assim, porque um pai que tem o conhecimento, ele também consegue entender o propósito e a proposta pedagógica da escola. Então, faz toda a diferença, e até como ele atua com o filho dele, né? Escola e pais estando alinhados, fica muito mais leve, muito mais fácil. Até, Nath, deixo aqui aberto se você quiser comentar também, trazer a sua perspectiva, fica à vontade. Eu acho que é exatamente isso, assim, mais do que a comunidade escolar em si, acho que a comunidade escolar é tudo o que a gente falou até agora. É capacitação de professores, é falar a mesma língua, é alinhamento, mas a gente tem que lembrar que a comunidade escolar envolve pais e que muitas vezes a gente precisa dessa capacitação para eles também saber o que está acontecendo, como encontrar, né, o que o filho está criando, às vezes a gente tem lá um mural de postagens dos alunos, às vezes eu vejo que os filhos ficam tão felizes quando os pais fazem parte disso, né? E aí, né, um exemplo que eu tenho que não é ligado diretamente à tecnologia, mas essa semana que passou a gente teve uma aldeia aqui no Bonde, então foi um dia bem diferente e os alunos tinham que fazer experimentos. Então foi muito claro para a gente quando os pais participaram daquele desenvolvimento, de alunos que estavam apresentando e pediram para filmar e depois, olha, prof, meu pai disse que está orgulhoso de mim, olha que legal. Então eu acho que e os pais assim ansiosos, porque daí a gente fez um esqueminha de premiação e os pais mandavam mensagem perguntando quando que ia sair o resultado. Então, e o quanto eles se sentiam felizes por isso. Então, não só dentro da tecnologia, mas essa conexão dos pais estarem super presentes na escola, entender o que o filho está fazendo ali é essencial. Assim. Isso faz muita diferença também para a parte do próprio desenvolvimento do aluno. Assim. Ele quer mostrar, ele quer fazer mais, porque ele sabe que tem alguém em casa esperando para ouvir ele, como é que foi o dia dele também. Então, eu acho que isso é bem interessante, os pais estarem alinhados e conhecerem isso também. O que você falou traz mais ainda, complementa ainda mais também o que o Leandro falou.
os pais preparados no sentido de estarem dispostos também a ouvir a escola e estarem presentes, né? E muitas vezes a gente sabe que essa lacuna é bem difícil de presença de pais, faz toda a diferença no impacto da aprendizagem, né? E ainda mais pensando que com esse novo ensino médio tem uma carga horária maior deles na escola, uma mudança na escolha de disciplinas com o itinerário formativo, um projeto de vida que também é uma mudança, um diferencial, uma mudança não, um diferencial. Todos esses aspectos que esse novo currículo traz como destaque, é muito necessário esse suporte, além da escola também ter o suporte da comunidade, mas principalmente dos pais. Com certeza faz toda a diferença. E quando a gente, às vezes, promove uma aula diferente, né? Às vezes, vou usar um aplicativo, vou usar uma coisa. O aluno também tem que estar preparado para entender que aquilo ali faz parte do processo. E ao invés dele chegar em casa e dizer, a gente ficou usando um aplicativo lá na aula. Opa, peraí. Se o pai entende que isso faz parte do processo, que isso faz parte de um ensino, primeiro que se o aluno souber que aquilo ali faz parte do ensino, ele já não vai chegar falando dessa forma. Mas ainda que ele chegue mencionando um pai que entenda o processo, que entenda essa inserção da tecnologia, vai entender que por trás disso tinha um motivo e não era só uma aula com um aplicativo diferente, né? Para não chegar, porque meu filho falou que ele só usa aplicativo em sala de aula. Mas, Com né? certeza. Sempre tem um, né? Sempre tem um que fala isso, mas justamente também, se o aluno leva isso de uma outra forma, com um sentido pedagógico que tem, e o pai consegue também entender que tem esse sentido, realmente faz toda a diferença, porque no final, quando acontece esse tipo de coisa, acaba desgastando a relação, né, entre os pais e a escola, e daí acaba ficando um pouco mais complicado, né? E a gente sabe que é um desafio muito grande. Mas com certeza promover toda essa formação, essa participação, né? Ter essa abertura para que os pais estejam presentes no cotidiano ali escolar, de atividades, traz um impacto positivo para toda essa construção curricular. Bom, infelizmente, né, de verdade, o papo está muito bom, mas a gente tem que caminhar aqui para o nosso encerramento. Então, antes da gente encerrar, realmente, a gente não vai deixar de trazer para vocês o nosso brinde que a gente falou. Então, até convido o Yuri aqui para falar um pouco mais do nosso e-book que a gente trouxe gratuitamente para vocês. Obrigado, Esther. Como discutido, né, no evento de hoje, a tecnologia é essencial para essa adequação do novo ensino médio, principalmente para esse apoio aos docentes e aos alunos. Então, pensando no currículo Apple, como trouxeram aqui nas perguntas, nós temos um e-book gratuito feito para vocês como brinde. Então, basta acessar o QR Code que vocês vão poder consultar como o iPad apoia o ensino-aprendizagem e como esse guia de uso no ensino híbrido ele pode apoiar essas práticas que envolvem as metodologias ativas, unindo a tecnologia com as questões de aprendizagem baseada em projetos, ensino híbrido, entre outras boas práticas dentro de sala de aula. Então, a Sijunta fez esse e-book pensando em vocês, educadores, e vai ser super bem-vindo vocês realizarem o download e ver e analisar a leitura, como aplicativos apoiam, como o iPad, ele é a melhor tecnologia para a sala de aula. Enfim, fiquem à vontade para realizar essa boa leitura. Pode passar para o próximo. Também trazendo que o aprendizado ele não para por aqui, viu? Então, do lado da Sijunta, nós já temos eventos especiais para vocês e exclusivos. Então, no mês de novembro, nós já temos 3 eventos que vão acontecer sobre Conheça o Pueridomus, que é uma das Apple Distinguished School. Então, eles vão contar a história deles e como o projeto de tecnologia eles estão desenvolvendo, quais são as diretrizes e como eles estão fazendo as considerações deles para ter um projeto de sucesso com o reconhecimento da Apple, com o certificado de Apple Distinguished School. No dia 9, nós vamos ter o evento sobre tecnologia para aprendizagem, o que considerar no planejamento da escola em 2022. Então, também um evento super importante para vocês, lideranças, para a gente entender também quais os primeiros passos para esse planejamento no próximo ano que já está aí batendo na nossa porta. E também no dia 11, nós vamos ter o evento
com o Sampous, que também é mais uma escola que é reconhecido como Apple Distinct School, e tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o projeto de tecnologia deles. E claro, para vocês escreverem é super fácil, basta acessar o QR Code que vocês vão direto para a página onde tem o formulário para vocês escreverem os mesmos passos que vocês escreveram para esse evento de hoje. Pode passar para o próximo. E dos demais, fica o meu agradecimento, tá? Pelas considerações de vocês, tanto no chat quanto pelas perguntas. Foi muito rico esse evento, passou muito rápido e eu estou muito feliz com toda a discussão aqui que a gente pôde passar. Agora eu passo a palavra para o Leandro e para a Natália para trazer as considerações finais e agradecer novamente pela participação deles. Obrigado, Leandro e Natália. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo momento. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder contribuir, discutir aí com a Nath, trazer esse diálogo, foi muito legal. E é isso, galera. Tecnologia, novo ensino médio, muita coisa, muita mudança, mas, enfim, a gente já enfrentou uma pandemia, novo ensino médio, ó, é fichinha. Tchau para você, gente. Obrigado, valeu, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Adorei também o evento, conversar com o Leandro e trocar essas ideias, trocar figurinhas e eu acho que conhecer um pouquinho de outras escolas também. É isso, gente. Muito obrigada. Agradeço novamente Leandro e Natália, Yuri, para cada um que me perguntas. Um beijo grande, boa noite e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.